Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapaste das nações. Nada saibam os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Hoje vamos falar de um assunto de suma importância para a vida dos cristãos, porque em todo o tempo da história, desde o Êxodo, ou desde que Deus criou os céus e a terra, ele teve uma grande contenda com a humanidade e destruiu muitos povos por causa da idolatria. E de todos os povos ele separou da geração de Abraão um povo para ser peculiar, um povo especial, para que o adorasse somente a um Deus e nunca mais, não mais do que um. E a gente vê que todas as nações, desde a antiguidade, sempre foram providas de muitos deuses. Mas o Senhor, a nação de Israel, deu somente o crer num Deus, o Criador dos céus e da terra. Em Êxodo, quando foi elaborada a lei e as pedras do mandamento para Moisés, no capítulo 20, no versículo 3, ele diz: e não tereis outros deuses diante de mim. Essa palavra indica que Salvador, Libertador, Consolador, Protetor e Juiz e outras coisas mais seria somente por intermédio dele, e nenhum outro Deus haveria junto com ele. As nações sempre tiveram, além da imagem de escultura, ainda trazia no seu coração uma imaginação de um Deus que não podiam salvar, porém o nosso Deus é o Salvador. Mas o problema existe porque quando o homem gera um filho, ele gera mais um homem. Mas será que Deus ao longo da história mudou o seu pensamento e gerou um filho, mais um Deus? Poderíamos interrogar a nós mesmos e dizer: será que Deus mudou de pensamento? Pois ele disse no livro de Isaías, no capítulo 42, no verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Prova clara de que Deus não daria sua glória para nenhum outro ser, então não foi criado um outro Deus. O que aconteceu então com a vida do Senhor Jesus? Como nós podemos entender isso? Como o Senhor mesmo falou a Moisés: eu sou o que sou. Ele pode ser o que ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser. Portanto, quando nasceu o Senhor Jesus, que foi falado que ele seria o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Se nós observarmos em Lucas, capítulo 1 de Lucas, onde o anjo fala a Maria, vamos ver o que aconteceu. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vemos que o Senhor Jesus relatou no livro de João, capítulo 4, quando falava com a mulher samaritana, no versículo 24, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Ao longo da história criaram 3 deuses. As nações, os povos sempre tiveram 3 deuses ou mais, mas nós cremos em um só Deus que manifestou de formas diferentes. Manifestou no princípio como o Espírito Criador, como está relatado em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. Está escrito: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava em Espírito criando todas as coisas, porque Deus é Espírito. Que necessidade há de ter um outro Espírito que não seja o Criador dos céus e da terra? Se Deus é Espírito e importa que adoremos Ele em Espírito e em verdade, como criar um Deus que é um Espírito e um outro Espírito à parte? De onde vem será a tal ideia? E quando desceu sobre Maria, que o anjo falou, desceria sobre ela o Espírito Santo. Então quem era Deus? Quem era o Pai daquela carne que estaria sendo gerada para que Deus habitasse nela? Não seria filho do Espírito Santo? Não seria o Espírito Santo Deus? Qual a necessidade de haver mais de um Espírito Criador? Ou onde foi que nós tiramos tal ideia semelhante a esta da Bíblia? Bem, o anjo falou para Maria que dela nasceria o Salvador, que traria o nome de Emanuel, e esse seria Deus conosco. O profeta Isaías profetizou, capítulo 7, verso 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Passados-se os tempos, um anjo anunciou a Maria no capítulo 1 de Mateus, versículo 21 ao versículo 23. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem estaria então vindo ao mundo como homem? Jesus, o Deus conosco, o Criador de todas as coisas. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A eternidade, a palavra de Deus afirma que só existia Deus desde a eternidade, que criou todas as coisas por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus veio ao mundo em forma de homem, e nele habitou o Espírito Santo, Deus. Como o apóstolo Paulo registrou isso na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, para reconciliar consigo mesmo o mundo. Também no livro de Colossenses ficou confirmada esta palavra, no capítulo 1, no versículo 20, que diz: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra
como as que estão nos céus. Então, todas as coisas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, daquele corpo que assumiu uma forma de homem no ventre de Maria, e que habitou o Espírito Santo, que habitou Deus nele, ele estava no mundo para reconciliar consigo. Deus estava no mundo para reconciliar consigo o mundo. E podemos entender isso com clareza, com facilidade. Compomos uma parábola, dizendo: comparando Deus com o grande mar, com a imensidão das águas e as grandes profundezas da terra. Tomamos dali uma porção e congelamos esta água. Essa água se torna um cubo sólido. No entanto, não deixou de ser água. Assim foi o Senhor Jesus para Deus e para nós. Do Espírito fundiu uma carne para que Deus habitasse nele. E esse cumpriu todas as coisas e, ao morrer e ao ressuscitar, subiu ao céu, devolvendo novamente aquele bloco de gelo ao mar. O que sucede quando um gelo é jogado no meio de uma água? Ele se torna no seu estado normal, no seu estado natural. Assim é o Senhor Jesus. Algumas pessoas, na ignorância talvez, ou falta de meditação nisso, dizem assim: mas como pode o céu ter ficado vazio? A água do mar, por tirar uma porção dela, não deixou ela vazia. E também não deixou de ser água aquilo que estava sendo tomado dali. Portanto, Deus, no Espírito, Ele pode todas as coisas e em todos os lugares. Por isso que nós temos trazido esta palavra, para que possam meditar nisso. O Senhor Jesus afirmou que Ele era o bom pastor das ovelhas. Porém, Ezequiel profetizou antes. Vamos ler Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. O Senhor Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem que deu a vida pelas ovelhas? O bom pastor. E que estava dizendo na sua própria palavra: ainda tenho outras ovelhas que não são desse apreço, que convém me agregar essas também. E elas ouvirão a sua voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom é ler as Escrituras para conhecê-la, meditar nela para poder entender, acreditar nela para estar seguro e praticá-la para ser um cidadão dos céus.